Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Radar. Esse é o nosso canal de informação para a profissionalização da gestão jurídica. Eu sou Eduardo, consultor da Radar nas áreas de estratégia e planejamento e gestão dos serviços. Hoje falarei sobre o tema gestão de conflitos em escritórios de advocacia. O foco dessa live será no ambiente organizacional de escritórios de advocacia. Portanto, não irei abordar a mediação de conflitos feita por advogado em benefício dos seus clientes. O objetivo é trazer dicas sobre a gestão de conflitos como estratégia capaz de promover uma cultura organizacional de respeito e colaboração em escritórios de advocacia. Atualmente, nem todas as pessoas chegam ao mercado de trabalho com uma postura profissional, com inteligência emocional adequadas. Notem que eu não estou falando de conhecimento técnico, de habilitação profissional para o exercício da advocacia em si, ou outras atividades relacionadas que existam em nosso escritório de advocacia. Eu me refiro ao autoconhecimento, me refiro à inteligência emocional, à ética profissional para trabalhar. Gestão de pessoas é algo sempre desafiador. Note que sempre que lidamos com pessoas no ambiente de trabalho, é indispensável observar diferentes características comportamentais dos profissionais, o que vai tornar o nosso ambiente laboral mais ou menos harmônico. Em primeiro lugar, o que nós podemos considerar como conflito sob o enfoque da gestão de pessoas? Nós podemos pensar em conflito como diferenças de perspectivas ou pontos de vista que causam tensões aos envolvidos, isso no ambiente laboral. Vale dizer, o conflito é algo natural, nós sabemos disso, ele decorre da convivência entre as pessoas, o que pode gerar, claro, algum tipo de atrito, pode decorrer também de pessoas que tenham uma personalidade mais forte ou de um clima de competição, mas sobretudo quando não existe um ambiente com diálogo e nem entendimento. E quais são as principais causas de conflitos em escritórios de advocacia? A nossa experiência mostra que a pressão e a falta de organização eu diria, uma causa muito forte de conflitos em escritório de advocacia. E que outras causas de conflitos nós podemos identificar? Ruídos de comunicação, metas irreais a serem alcançadas pelas equipes, falta de liderança, diferenças de personalidade dos profissionais envolvidos, divergência de valores organizacionais, indefinições quanto a papéis e funções e remuneração dos integrantes do escritório, má distribuição da carga de trabalho. Tudo isso pode gerar conflitos. A partir dessas causas, que tipos de conflitos podem ser identificados em escritórios de advocacia? A literatura sobre gestão de conflitos menciona 3 tipos de conflitos: o conflito de tarefa, o conflito de relacionamento e o conflito de valor. Todos estes 3 tipos de conflitos podem ser encontrados em escritórios de advocacia. Quando nós falamos em conflito de tarefa, este está ligado às questões concretas, práticas, relacionadas às atribuições dos advogados e demais integrantes do escritório. É associado à maneira como o trabalho é executado, como diferentes estilos de trabalho, métodos, entre outros, pode gerar até uma rivalidade.
Olha só, a Isabela Lobão, boa noite, Isabela, fala aqui para nós, ó, quase não se vê medidas e estratégias voltadas à gestão de pessoas em escritórios de advocacia. Exatamente, porque nos bancos universitários nós não trazemos esta formação. A universidade tem um enfoque mais técnico da advocacia e a gestão até hoje não passou a integrar as grades universitárias dos cursos de direito. Realmente, muito boa colocação. Percebam que o conflito de tarefa ele pode derivar de indefinições quanto a papéis e funções, pode derivar da má distribuição da carga de trabalho e, sobretudo, de uma liderança ineficaz. Vai gerar conflito. E o outro tipo de conflito que eu mencionei, o conflito de relacionamento. E este está ligado às relações interpessoais no ambiente laboral. Surge das diferenças de personalidade e podem gerar antipatia, incompatibilidade, entre outros. Existem pessoas com um gênio mais difícil, com um perfil agressivo, outras pessoas com dificuldades de concentração, ou que têm uma personalidade mais individualista, difícil de trabalhar em equipe, pouco colaborativas. Outras têm o hábito de criticar ou discordar o tempo todo. Dificuldades em lidar com a pressão dos prazos judiciais e administrativos, ruídos de comunicação interna e externa, liderança ineficaz, podem acarretar conflitos de relacionamento. Nós temos ainda o conflito de valor. O que seria o conflito de valor? Se os valores organizacionais de um escritório de advocacia podem ser considerados como aquelas regras morais que simbolizam os atos dos fundadores do escritório, administradores e colaboradores em geral, podemos pensar em conflito de valor como divergências de caráter político, ideológico, religioso, ético, envolvendo normas e outras crenças já arraigadas no ambiente organizacional. Mas será que o conflito sempre representa algo desfavorável para o escritório? A literatura sobre gestão de conflitos aponta 3 diferentes visões a este respeito. A visão tradicional, que entende o conflito como algo desfavorável, já deve ser evitado a todo custo por esta visão. Temos uma segunda, que é a visão das relações humanas, que vê o conflito como algo inerente à condição humana, portanto, ele deve ser aceito, já que inevitável. E, por fim, nós temos a visão interacionista, que vê o conflito como algo favorável, que pode até mesmo ser estimulado, pode acabar gerando um comportamento mais produtivo por todas as pessoas. Vamos lá, a Isabela fez um novo comentário aqui pra gente. Vamos lá, a cultura organizacional conflituosa e um ambiente desarmonioso geralmente é reflexo de uma liderança temerária e que incentiva essas práticas. Sim. Notem que eu mencionei a liderança ineficaz ou ineficiente já em 2 características anteriores, e eu diria que ela está presente em todas. Se nós temos uma liderança que tem uma atuação deficitária, não vamos encontrar um ambiente harmonioso. Certamente que o conflito é algo até esperado. Nós temos lideranças que fazem vistas grossas para determinadas condutas, tratam com 2 pesos e 2 medidas os colaboradores, o que gera
animosidades no ambiente organizacional, dentre outras falhas de lideranças. A gravidade do conflito, ela pode ter uma classificação. Nós podemos ter o que chamamos de gravidade de estado latente de conflito, que é quando o conflito está apenas começando, mas já se identifica a possibilidade de problemas futuros. Temos também o estado velado, quando já se percebe algum nível de estresse e hostilidade entre alguns integrantes ali do escritório, das equipes, enfim. E daí nós temos o estado aberto, que daí é quando o conflito já está instaurado e existe um confronto declarado entre as partes. Para gerenciar conflitos, é importante identificar em qual estágio o conflito se encontra. Aí, o líder vai ter condições de tomar medidas muito mais eficientes se conseguir fazer essa leitura de forma adequada. E neste contexto, será que podemos entender conflito como sinônimo de confronto? Não necessariamente. Eu posso ter um conflito, mas não entrar em confronto com um colega de trabalho, por exemplo. As expressões são usadas desta forma para fins didáticos aqui, certo? Para a gente deixar bem claro, mas para facilitar o entendimento. Ou seja, a tensão ela pode existir por meio de uma divergência de opinião sobre algum assunto, mas não preciso partir para um confronto direto com meu colega de trabalho. Seria o caso dos conflitos em estágios latente e velado, né? Evitarmos de partir para o confronto. Vamos lá, Isabela. Olha, acredito que o conflito promove a percepção de diversas visões. O problema é quando ultrapassa o limite profissional e atinge proporções pessoais. Sem dúvidas, lidar com pessoas é sempre um desafio. Tanto que tem pessoas que preferem lidar com tecnologia, ter outros tipos de atividades mais introspectivas que não tenham um contato tão direto. Ainda assim, podem existir conflitos. É sempre desafiador. Inteligência emocional e a empatia são um bom começo para a gestão de conflitos, eu diria. E eu mencionei antes o conflito, a visão de um conflito como favorável. Quando nós consideramos favorável, aí é quando podemos dar um tipo de tratamento um pouco diferente para a tensão estabelecida, para a tensão decorrente daquele conflito. E qual seria a postura esperada ali do gestor que vai trabalhar com essa questão, vai tentar apaziguar os ânimos ou tornar favorável este conflito? Bom, em primeiro lugar é o respeito à situação, ter escuta ativa, então ouvir as partes com atenção e interesse, e a comunicação clara e eficaz para a tomada de decisões. E disso nós podemos ter a decisão mais acertada. Por exemplo, imagine uma situação de um conflito de diferentes argumentações jurídicas a respeito de um determinado caso, do escritório. Alguém tem uma posição muito forte, muito incisiva a esse respeito. Então, pode gerar um conflito de ordem técnica, do que vai ser peticionado, do que vai ser argumentado. Então, o gestor precisa ter muito tato para lidar com esse tipo de conflito e encontrar uma solução que vá ao encontro dos interesses do escritório, sem sombra de dúvidas. Note que tudo isso gira em torno da boa liderança, para fazer valer essas 3 características que eu mencionei anteriormente. E aos líderes e gestores, cabe lembrar, nós controlamos processos internos, não pessoas. É um desafio constante. E se os conflitos envolverem os sócios do escritório? Então, imaginem, os sócios não estão conseguindo se entender. O ideal
é que o Conselho de Sócios estipule como eventuais conflitos serão dirimidos, por quem, em quais situações e como as decisões podem ser tomadas neste contexto. Caso não exista nenhuma previsão, o ideal é formalizar um acordo de sócios estabelecendo como eventuais conflitos podem ser gerenciados. E se o conflito envolve o cliente, conflito cliente-escritório, é indispensável a definição de um ou mais responsáveis para gerenciar situações relacionadas a conflitos com o cliente. Que pode passar pela ausência de informações periódicas sobre o processo, por exemplo. O cliente pode ficar muito insatisfeito em função disso. Nós podemos ter um conflito relacionado ao administrativo financeiro, ao financeiro, enfim, algum repasse, alguma insatisfação quanto a alguma forma de pagamento, enfim, ou reclamações da equipe do atendimento prestado efetivamente, dentre outros. Talvez o seu escritório de advocacia tenha um setor de relacionamento com o cliente. Neste caso, o gestor desta área fará a gestão de conflitos cliente-escritório. Mas se não tivermos algum responsável, a quem nós poderíamos atribuir este tipo de responsabilidade? Bom, vai depender do porte do escritório e da disponibilidade das pessoas que lá trabalhem. Podemos ter alguém, um gestor administrativo financeiro, para gerenciar questões ligadas ao RH, por exemplo, a disputas internas. Os coordenadores de áreas podem ser responsáveis pelo conflito de seus subordinados. Mas nós podemos ter algum conflito de setor para setor. Muito importante definir. Então, eventualmente, um legal operator pode fazer essa função? Pode. Vai depender de quem nós temos disponível no escritório com habilidade para tal, que tenha, sobretudo, essa característica de gestão muito forte. Uma pessoa com perfil gestor, que consiga trabalhar aperfeiçoando o ambiente laboral, enfim, a forma como as pessoas se relacionam. E afinal, como disciplinar a gestão de conflitos em escritórios de advocacia? Bom, em primeiro lugar, alinhar as responsabilidades do líder no que tange a conflitos organizacionais, a elaboração de um código de conduta, ou um regulamento interno, ou um manual administrativo contendo normas escritas quanto ao comportamento esperado pelos colaboradores, desde a política de onboarding, RH, treinamento e capacitação e a postura profissional esperada dos colaboradores. Neste documento, ou num regulamento interno, podemos ter também a definição da missão, visão e valores do escritório e uma política de gestão de conflitos, um capítulo destinado a isso, trazendo essa definição de como será realizado na prática a solução de conflitos organizacionais. É indispensável que o escritório tenha um manual de fluxos e procedimentos para evitar que surjam aqueles conflitos de tarefa que eu mencionei no início da live. E quais seriam as principais dicas em termos de uma gestão de conflitos capaz de promover uma cultura organizacional de respeito e colaboração em escritórios de advocacia? Pois bem, além das lideranças responsáveis por esta gestão, dessa definição de lideranças, do aparelhamento do escritório com manuais contendo regras escritas sobre as tarefas, procedimentos e condutas dos colaboradores, na ocorrência de um conflito é indispensável que o responsável procure, em primeiro lugar, ter uma boa comunicação. Então, linguagem assertiva é aquela que consegue passar informações com clareza, dinâmica e respeito e o retorno esperado.
Número 2, entender as causas do conflito. Se nós não entendemos as causas do conflito, fica muito mais difícil de solucionar. Cabe ao líder ou gestor também usar de escuta ativa, ouvir com atenção e interesse as partes envolvidas no conflito, ter empatia, procurar se colocar no lugar das partes conflitantes, considerando o que já conhece da personalidade e dos valores dos indivíduos que estão em conflito. Sem sombra de dúvidas. Até para empatia é necessário ter uma percepção mais aguçada da personalidade dessas pessoas. Outra dica, ter uma postura neutra e equilibrada, abstendo-se de agir na emoção, tomando partido de um ou outro colaborador. Notem como é desafiador realizar uma gestão de pessoas a contento. Nós temos aquilo que a literatura fala em efeito Halo, efeito Horn. É muito desafiador para o gestor conseguir ter essa conduta com isenção, ter uma postura neutra. Outra dica importante, ter uma política de feedbacks periódicos estabelecida com a finalidade de dar um retorno ao colaborador sobre o seu comportamento e postura profissional. Então, será que o nosso escritório vem dando feedbacks para a nossa equipe, para os nossos integrantes, de modo periódico, satisfatório? Eles têm uma noção se a postura deles está adequada, se está alinhada aos valores organizacionais, ou não temos nada disso estabelecido? E outra dica, ter uma postura proativa para solucionar os conflitos velados, impedindo que eles se transformem em conflitos abertos. Então, notem que muito gira em torno de uma liderança eficaz, de uma liderança muito competente para realizar a gestão de conflitos da melhor forma em escritórios de advocacia. E nós chegamos ao fim desta live. Eu lembrando que a Radar ela dispõe de cursos e consultorias voltadas à gestão de pessoas, lideranças, gestão dos serviços. Também trabalhamos com gestão financeira, planejamento estratégico, todas visando o aprimoramento da organização interna de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas. Também dispomos de serviços de RH jurídico para buscar os melhores profissionais do mercado para atuar em seu escritório. Notem que uma seleção bem feita realmente pode trazer resultados muito melhores para o escritório, sobretudo identificando os perfis profissionais e comportamentais que o escritório deseja para a atuação. Eu agradeço a participação de todos. Quem puder, siga a Radar nas nossas redes sociais e já acione a campainha para receber as nossas novidades na área da gestão jurídica. Eu agradeço a participação de todos e desejo uma ótima semana. Até a próxima live.